Boa noite a todos. Então, hoje vamos falar de um assunto que pode assustar um pouco alguns, mas, enfim, a gente precisa entender os mecanismos para poder agir com consciência na vida, né? Então, nós vamos falar sobre o que é a influência espiritual e como que ela pode atrapalhar a nossa saúde mental. Nós já ouvimos falar na palavra assédio, que tem como significado a insistência inconveniente e persistente em relação a alguém. E quando nós ouvimos essa palavra, nós pensamos logo em assédio moral ou assédio sexual. Mas existe um outro assédio também bastante grave, que é o assédio espiritual. Todo espírito encarnado, ou seja, todos nós, tá? Em maior ou menor grau, consciente ou não disso, acreditando ou não nisso, é vigiado e influenciado por espíritos desencarnados. Tá? No Livro dos Espíritos, nas questões 459 a 472, fala bastante sobre essa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E disseram também os espíritos a Kardec que, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Opa! Os espíritos desencarnados nos dirigem? De certa forma, sim. Por quê? Porque somos todos influenciados por espíritos desencarnados e durante 24 horas do dia, tanto na vigília quanto no sono, porque nós nos desprendemos como espíritos que somos durante o sono e estamos em contato com o mundo espiritual, consequentemente com a influência de espíritos também. Mas o teor, então, da influência é o que está sobre o nosso comando, sobre a nossa direção. E é disso que nós precisamos tomar consciência. Dependendo do teor dos nossos pensamentos e sentimentos, principalmente, nós estabelecemos, então, o teor de quem nós permitimos que nos influencie, certo? E aí, então, entra o nosso livre-arbítrio. Então, em última instância, sou eu que me dirijo, mas, na maioria das vezes, nós nos deixamos levar. Não tomamos as rédeas da nossa vida. Por quê? Ou porque desconhecemos esse mecanismo, ou então porque nós não damos bola a ele. Outra coisa, o assédio espiritual pode ser tão sutil a ponto que, na maioria das vezes, nós nem percebemos que estamos sendo assediados. Principalmente quando o conhecimento sobre a vida espiritual ainda é um mistério para muitos de nós. Desconhecemos os mecanismos de intercâmbio entre a vida corporal e a vida espiritual. Mas a interferência dos espíritos sobre todos nós, seres humanos, acontece. E acontece 24 horas por dia. Acontece por sintonia, porque tudo é vibração, é frequência. Sintonia de pensamentos, atitudes, sentimentos e hábitos. Então, também não cabe nós querermos culpar as entidades desencarnadas pelos nossos perrengues, porque somos nós próprios que abrimos as portas para receber essas influências, embora não nos demos conta disso na maioria das vezes. E é a isso que eu chamo a atenção hoje, então.
Em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, sobre obsessão, nos traz que, entre nós homens, até os mais honestos podem ser enganados por assediadores. E no final da minha exposição, eu vou contar a história de Divaldo para demonstrar um pouco sobre isso. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. Como? Por cultivarmos ideias fixas, por exemplo. Ideias fixas quanto a pessoas, lugares, situações, ou então quando nós nos obstinamos por querer fazer justiça com as próprias mãos, cada vez que nós nos sentimos traídos, lesados, e não conseguimos perdoar um agressor, por exemplo, aí abrimos bem as portas, tá? Para o assédio. Todos esses sentimentos, quando repetitivos, são então identificados por entidades invisíveis e que nós poderíamos imaginar então que são como uma chuva miúda espalhada pelo planeta, aquela chuva que parece inofensível, mas muito mal pode nos fazer. E esses pensamentos constantes podem depois se tornarem uma obsessão. Ainda ali, como descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a simples influência moral seria essa espécie de assédio espiritual de que falamos. Já a obsessão consiste justamente, então, na tenacidade, ele gruda, né, de um espírito inferior sobre o seu sujeito, que nós chamamos, então, de obsediado. E acontece pela intuição. O espírito vai intuindo a pessoa, sugestionando-a, e ela acaba por aceitar essas sugestões. Mesmo porque, muitas vezes, ela não se dá conta disso. Nós nunca estamos sós, estamos bem ou mal acompanhados, de acordo com o colorido dos nossos pensamentos e sentimentos. Nós temos que imaginar justamente que nós somos como rádio, emitindo ondas, e estas ondas sintonizam com os espíritos que emitem parecido com nossas vibrações. Isso é uma lei física, né? Tudo é vibração e sintoniza. Então, eu costumo dizer que eu posso ter 1000 motivos ao meu redor para estar triste, com raiva, magoada, desesperada, etc. Mas, com estes sentimentos inferiores, cativados por mim, eu faço uma sintonia com espíritos inferiores, que acabam me envolvendo cada vez mais e mais nas suas teias vibracionais. Uhum. Então, esses sentimentos são legítimos, não é que eu preciso escondê-los, mas eu preciso saber dizer basta. Existem, então, alguns sentimentos que vão propiciar esse assédio espiritual com mais facilidade e poderiam, então, levar a uma futura obsessão, como comentei. Quais são alguns desses sentimentos? O ciúme. O ciúme, que é a insegurança pessoal.
o desejo de posse sobre o outro. Ninguém é dono de ninguém. Tá? A inveja, que é a manifestação de cobiça. A gente quer o que o outro tem, mas nós não estamos muito interessados em nos esforçar, lutar para obter aquele objeto de desejo, aquela situação de desejo. Então, em vez disso, nós passamos a rebaixar o invejado. É diferente de estimar alguém ou alguma coisa. Tá? A competição, que é a rivalidade, nós queremos ser melhores do que os outros, quando na realidade nós precisamos simplesmente ser melhores do que nós mesmos. Esse sentimento, principalmente em ambientes de trabalho, quando ao alcançar o sucesso na carreira está acima dos nossos princípios morais e éticos, é extremamente prejudicial. Tá? Que mais? A paixão desmedida, fora de contexto, exagerada, né? Que seja a paixão por um outro ser humano, que seja por um partido político, por uma causa, por um time de futebol ou ainda por algum vício. Desmedida. Tá? A maledicência, que é o péssimo hábito de julgar a vida alheia. E nós, na verdade, nós não conseguimos ficar sem julgar. Tá? É pelo julgamento que nós fizemos das coisas que nós vamos criando o nosso código de valores. Mas, em vez de nós criticarmos no outro aquilo que achamos feio, nós devemos tomar o juízo que fizemos de uma situação e refletirmos sobre como aquilo serve para nós mesmos, né? Como que aquilo se reflete para mim. Então, nós podemos julgar uma ação, mas não criticar os indivíduos. E aí, a insatisfação crônica, que é quando a pessoa não aceita a sua realidade, aquilo que a vida lhe apresenta como dificuldades, e fica sempre questionando as coisas que lhe acontecem como se fossem por maldição ou azar, ou como se seus problemas fossem culpa dos outros, e se queixa insistentemente sobre a vida. É a insatisfação crônica. E assim, então, nós devemos refletir, meus irmãos, quais dessas atitudes eu tenho dado vazão, né? Eu tenho deixado que tome conta de mim, que vire um hábito. Vamos pensar. Pois todos nós, eventualmente, somos sujeitos ao assédio. Mas que, se não cuidarmos, cresce em intensidade e pode levar, então, a uma obsessão. Por isso, Jesus nos orientou: orai e vigiai. Porque a prece, quando nós buscamos elevar os nossos pensamentos, mesmo diante de uma dificuldade, afastando-nos um pouco do problema e elevando, então, uma prece de esperança e pedindo discernimento. O que eu faço? Como que eu faço? O que eu faço com isso aqui? Discernimento. Nós podemos, então, recuperar a nossa vibração espiritual. Nós estávamos vibrando lá na raiva, na intolerância, né? Podemos recuperar a nossa vibração espiritual e encontrar logo mais adiante a resolução para os nossos problemas, talvez, em vez de complicá-los ainda mais, pela sintonia pejorativa que nós acabamos fazendo quando nós alimentamos esses sentimentos negativos, certo? E assim, não é que esses sentimentos não possam existir, tá?
ou que a gente vai escondê-los. Não, eles só não devem ser alimentados. Nós podemos, em vez disso, nos auxiliar com a influência boa, com a boa companhia espiritual, que está sempre disponível para todos nós. Como? Mudando, então, o nosso foco. Mudando o foco para o bem, para a esperança, elevando a nossa vibração. Daí nós vamos ter a boa influência para nos auxiliar. Por quê? Por mais complicado que seja o nosso caminho, é preciso sempre ver o bem que há em cada dificuldade e não ficar valorizando tudo de ruim que existe. Ou seja, foco na resolução, naquilo que nós precisamos aprender com cada dificuldade. Foco na esperança de alguma solução atingirmos. Isso sim é importante. É preciso analisarmos a nós mesmos todos os dias, para reconhecermos em nós os defeitos que precisam ser transformados aos poucos. É necessário ficarmos calmos, serenos diante das pressões da vida, que bem sabemos são muitas. Por quê? Porque pensar é atrair e gera uma consequência. Então, qual a consequência que eu quero gerar para mim? Daí nós usamos dos livros Obsessão, o Passe e a Doutrinação, de Herculano Pires, mais o livro dos Médiuns, no capítulo 23, sobre obsessão, e do livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, para entendermos que há 3 graus do processo obsessivo: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Nós já falamos um pouco do assédio, que seriam então esses episódios de perturbação, e poderíamos classificar como um passo anterior à obsessão simples. A obsessão simples seria então a infestação espiritual que atinge a mente do indivíduo, causando perturbações e uma ação pertinaz de um ou mais espíritos inferiores sobre o obsediado. O obsediado costuma dizer que ele não está bem, que ele está perturbado, angustiado, não consegue dormir, seus sonhos são perturbadores, muitas vezes ele vive doente. Ou seja, ele ainda é capaz de reconhecer que algo está errado. Ele facilmente, no entanto, fica irritado com as pessoas, tem dificuldades no seu relacionamento, não produz bem no trabalho, muitas vezes. Esses são alguns sintomas da obsessão simples. Já a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito inferior sobre o pensamento do indivíduo obsediado e pode até paralisar o seu raciocínio. O fascinado não acredita que ele esteja sendo enganado. O espírito obsessor tem a arte de inspirar confiança cega. E muitas vezes o obsediado não vê os absurdos que faz ou que diz. Nesta situação, o perturbado diz o contrário. Eu estou bem, vocês é que estão perturbados. O obsessor ilude o indivíduo, fazendo com que ele ache sempre que está certo e todos os outros errados. Se acha o detentor da verdade. E mais, ele não quer saber de tratamento algum e muitas vezes tem ideias bastante estranhas. A subjugação. Nesta fase, a consciência do indivíduo é afetada.
desencadeando processos alucinatórios. Tem paralisado a sua vontade. E nesta situação, o perturbado sente todo o desconforto descrito na obsessão simples, mas a diferença é que aqui ele não acha que adianta terapia, ajuda qualquer. Ele está convencido de que ele não tem mais jeito, a ponto de não conseguir mais reagir para a vida. Essas enfermidades instaladas daí a longo prazo. Muito bem. E as causas de toda a obsessão decorrem de muitos fatores, além de alguns ali que eu já mencionei, que fazem uma prévia, né? Frequentemente nós temos ainda por problemas reencarnatórios, por animosidades estabelecidas no passado, ou por paixões distorcidas entre os espíritos no passado. Outras razões, por tendências viciosas, que nós já vimos, por egoísmo excessivo, por ambições desmedidas, por aversão a certas pessoas, e daí nós temos o ódio e o sentimento de vingança, pela futilidade, pela vaidade exagerada, pelo apego ao dinheiro, ao poder, às pessoas e assim por diante. E essas disposições do indivíduo atraem, então, espíritos afins que os envolvem e são aceitos por ele como companheiros invisíveis. Tá? Pois bem, e como podemos tratar, então, da obsessão? Na antiguidade, a obsessão era tratada com violência. As práticas do exorcismo, que destinavam-se a afastar o demônio, entre aspas, de maneira agressiva e violenta, muitas vezes. Mas demônios não existem, nada mais são do que os espíritos como nós, que estão em estado de ignorância ou de ódio extremo, ou ainda de simpatia de ideais, ou estão nessa luta contra os nossos novos ideais, porque eles eram os nossos comparsas no passado. Ou até mesmo, então, por um amor doentio, passional, como também nós já vimos, que nos, então, sintonizam e perseguem. E o tratamento da desobsessão no espiritismo se realiza por 3 ações principais: a do encarnado, do desencarnado e de terceiros. O que seria, então? Do encarnado, que é o obsediado em questão, ele procuraria usar as seguintes ferramentas. Ele procura não se abater diante das circunstâncias difíceis na vida dele e suportar com paciência a sua situação, mesmo difícil em que ele se encontra, procurando exercitar-se para o bem e renovar-se moralmente. Ele toma passes, assiste às exposições doutrinárias, faz o evangelho no lar, toma água fluidificada, participa de preferência de um grupo de estudo do espiritismo na sua casa espírita e lê livros edificantes. E fora do espiritismo, ainda pode e deve buscar uma terapia psicológica para o seu autoconhecimento e autorregulação. A ação do desencarnado, ou seja, do próprio obsessor, que passa, então, a se desanimar por não obter mais os efeitos pretendidos, uma vez que o obsediado se renovou, ou não mais sintoniza com ele. E porque foi motivado também a renovar-se pelos esclarecimentos e as vibrações que ele recebeu, pelo carinho, pela compreensão e o amor que ele também deve receber, pois é igualmente um espírito doído. E pela ação de terceiros que fornecem, então, ao obsediado
a resistência fluídica que lhe falta, através dos passes e vibrações que serão aplicados, então, para soerguer as vibrações do próprio paciente, fazendo com que ele se sinta melhor e tenha vontade de continuar a sua luta, sintonizando a boa influência. De terceiros também que propiciam esclarecimentos, tanto do obsessor quanto do obsediado, e esse trabalho doutrinário e mediúnico, que deve ter a tônica do amor fraterno e não da violência, e é oferecido na casa espírita, procurando então libertar o obsediado da ação espiritual prejudicial. E a isso nós chamamos de trabalho de desobsessão, ou então apoio vibratório, como que acontece em nossa casa em quintas-feiras às 20 horas. Portanto, no Espiritismo, o método empregado para afastar o obsessor é da persuasão progressiva do obsessor e do obsediado. Muito bem, vamos pular um pouco mais adiante. Mesmo não podendo vir a uma sessão de desobsessão, as nossas preces são importantes, porque a equipe espiritual trabalha do mundo espiritual para nos atender, e nós não somos deixados sem amparo. Preciso é, no entanto, que busquemos esse amparo, que batemos a porta e sintonizemos os benfeitores. Tá? E aí, esclarecido o obsediado, atinge-se o obsessor. E estes, muitas vezes, se desvinculam, dando uma trégua ao obsediado. Muito bem. E o que dizem as ciências psicológicas sobre a obsessão? Muitos psicólogos e psiquiatras acusam o espiritismo de invadir os seus domínios científicos em casos de perturbações mentais e psíquicas, mas eles talvez desconhecem justamente a doutrina espírita e sua história, não sabem que se dá exatamente o contrário. Felizmente, hoje já existem psicólogos e psiquiatras que têm esse entendimento espírita e podem muito ajudar os seus pacientes por admitirem essa dimensão espiritual do ser. Mas esses também desconhecem e afirmam que a obsessão é uma perturbação decorrente de desequilíbrios endógenos, ou seja, das próprias estruturas psicomentais do paciente, por exemplo, da química cerebral dele. E com razão, tá? Mas atribuem quase tudo à constituição física orgânica do paciente, ou então ao ambiente afetivo em que ele está inserido e que provocariam, então, essas disfunções. E embora isso esteja corretíssimo, nós, no Espiritismo, acrescentamos outra dimensão inseparável do problema, que é o espírito encarnado neste corpo físico. Entendemos que não é o cérebro do corpo físico do paciente que é defeituoso e não produz a química cerebral boa, por exemplo, mas o espírito pensante e atuante nesse seu corpo, responsável por produzir pensamentos que irão justamente alterar a química do seu cérebro para a correta funcionalidade. O nosso corpo é uma máquina perfeita. O cérebro tem plasticidade e obedece ao comando do espírito encarnado nesse corpo. Então, no fim, somos nós mesmos responsáveis pela boa química. Mas é importante, sim, o indivíduo utilizar da medicação corretamente prescrita por um psiquiatra, porque essa medicação vai auxiliar no processo cerebral, fechando conexões sinápticas prejudiciais que ele esteja fazendo
e abrindo conexões sinápticas benéficas. Isso, no entanto, é paliativo, não cura. Só até ele aprender a modificar os pensamentos, produzindo ele próprio a boa química no seu cérebro. Período, então, em que ele vai poder prescindir da medicação. A ciência espírita, ela não se opõe às ciências materialistas, tentando apenas ajudá-las, com a necessária complementação, através das suas pesquisas e conquistas próprias. Praticamos a toda hora o desamor, né? Ou o pseudo-amor. Nenhum de nós ama plenamente. Estamos em evolução e temos que aprender a amar melhor para produzir essas boas sensações em nós. Muito bem. Então, para finalizar, eu gostaria de contar uma história para justamente exemplificar como que o assédio e os obsessores podem atordoar a nossa trajetória. Mas, que assim for, nós temos que trabalhar na transcendência dessa situação com amorosidade. E aí, talvez alguns vão lembrar, ou já conhecem, por já terem lido ou ouvido o próprio Divaldo Franco contar essa e outras histórias. Elas estão relatadas no livro Biografia da Vida de Divaldo, intitulado Divaldo Franco, a trajetória de um dos maiores médiums, e também do livro de Sueli Caldas Schubert, que é O Semeador de Estrelas. Lindíssimo esse livro. E, claro, do próprio Divaldo, que já contou algumas vezes em palestras e vídeos. Então, vamos à história de Divaldo. Por volta dos 7 anos, 7 aninhos, Divaldo notou a companhia frequente de um espírito ao seu lado. Ele já tinha vidência. E viu que era um sacerdote romano, que disse-lhe: odeio você, vou te matar. Imaginem uma criança de 7 aninhos ver e ouvir isso. Mas essa entidade tinha uma história pregressa com Divaldo, que depois ele veio a saber qual era. Esse espírito assediava e atordoou Divaldo por mais de 30 anos, ele conta. Divaldo diz que ele acabou se acostumando com a sua presença, mas tentava sempre agir com dignidade, perguntava que mal ele teria feito e lhe pedia perdão. Não obstante, as perseguições continuavam. Depois, ocorreu um episódio de tentativa de suicídio, quando Divaldo tinha 12 anos. A entidade conseguiu induzir Divaldo a entrar mar adentro, na tentativa de afogá-lo. Mas, felizmente, ele foi salvo por uma outra pessoa que viu que ele estava entrando e sabia que ele não sabia nadar. E assim aconteceram vários constrangimentos durante toda a vida de Divaldo, que ele conta. Divaldo depois batizou a entidade com o nome de O Máscara de Ferro, depois de ter assistido aquele filme, e achou a fisionomia do seu agressor parecida com a do personagem do filme. Um dia, daí mais velho um pouco, já estudante, Divaldo caminhava por uma rua movimentada, quando de sopetão foi agarrado pelas costas e levou um soco tão forte de alguém que os dois foram jogados vitrine adentro de uma joalheria. Quando Divaldo olhou para o sujeito que tinha lhe bofeteado, este se assustou e pediu desculpas. Disse: perdoa-me, desculpe-me, eu tive a impressão de que você era o indivíduo que anda perturbando a paz da minha mulher e quis puni-lo. Você me desculpe. Então, vejam só,
Mas daí houve uma confusão momentânea e enquanto alguém ajudava Divaldo a se levantar no meio da multidão, Divaldo viu o Máscara. E este lhe disse novamente: vou humilhar-te de tal forma, tantas vezes, que não terás outra alternativa, senão se render ou te matarei. Divaldo ficou impressionado por aquele episódio, ainda mais por se dar conta de como que funciona a sintonia de um obsessor. Por exemplo, como Divaldo vinha vibrando relativamente bem naquele momento, a entidade não conseguia atingi-lo diretamente, né? Então, usou de uma pessoa que estava passando e vibrando cheio de raiva, estabeleceu sintonia com aquela pessoa que serviu, então, de agressor para o seu intuito. E talvez ainda nós pudéssemos nos perguntar, mas então, Divaldo estava vibrando bem, por que ele recebeu a agressão? Né? Se ele estava vibrando bem, não poderia ele ter sido poupado? Até poderia, mas acontece que esse envolvimento com essa entidade faz parte ainda do enredo que os dois possuíam juntos no passado e que, de alguma forma, não estava resolvida ainda. E por isso, então, a lei da vida, ou Deus, como a gente diz, permite. Nada é gratuito. Se eu receber uma agressão, é porque ela faz parte, de alguma maneira, de algo que eu tenho ainda que aprender. Do contrário, eu serei poupada dessa agressão. Outra coisa, obsessor nenhum vai plantar ideia na cabeça do assediado. O obsessor só rega as ideias. Tá? Então, esse vínculo ainda existia ou foi estabelecido do passado. E se ainda existe, é porque ainda não foi sanado ou compreendido como deveria ser. E assim, então, precisará ser resolvido. Por isso, eu digo que nós temos que mergulhar em nossas dores. Voltando então à história. Divaldo já trabalhava na mediunidade e na pregação espírita, mas o ódio que o Máscara tinha por ele só aumentava. Lhe atordoou por longos anos nessa trajetória que o Divaldo fez pelo espiritismo. Divaldo orava muito, procurando sempre manter a dignidade e não desistir apesar das dificuldades. E depois, em 1960, participando de um grupo de desobsessão em Uberaba, junto a Chico Xavier, houve então um momento em que o espírito, ou Máscara, se apresentou na sessão e relatou a Divaldo várias situações em que ele esteve presente ameaçando a sua vida e o porquê. Contou a Divaldo os males que ele tinha feito ao seu obsessor e que tinha também se comprometido com ele, já que foram comparsas da igreja militante no passado. E que quando retornasse à Terra, Divaldo iria se juntar a esse movimento. Só que Divaldo seguiu o espiritismo, enfurecendo ainda mais o Máscara. E assim passaram-se anos de perseguição. Divaldo não desanimou, mesmo assim, sempre tratando o intruso da melhor maneira possível. E aí, um certo dia, já com o trabalho que Divaldo desenvolveu na Mansão do Caminho, que era a casa de caridade que ele ergueu, foi deixado à porta da mansão uma criança, uma menina abandonada, debilitada e em grande sofrimento. Mesmo não podendo receber mais ninguém no seu orfanato, porque eles estavam repletos de crianças órfãos a cuidarem, Divaldo comoveu-se e perguntou o que Jesus faria nessa situação.
e a sua consciência disse-lhe para recebê-la. Foi o que fez e prometeu cuidar dela e amá-la. E nesta noite apareceu-lhe o Máscara e informou, emocionado, a de volta. Disse ele, abre aspas, agora você me convenceu, porque esta a quem acaba de receber é minha mãe, que está de volta ao corpo. Eu tenho que amar a quem vai ajudá-la na sua tarefa de redenção. Ensina-me, Divaldo, agora o que fazer para aprender a amar Jesus na visão correta. E se Deus me der vida, poder retornar e vir ainda receber o afago das suas mãos nesta sua casa. E assim, então, meus irmãos, encerrou-se o capítulo de O Máscara de Ferro, de forma sublime. E eu me emociono sempre que eu leio essas palavras. Demonstrando a nós que o amor é a excelência, né? Ao poder da caridade e do amor. O amor que cobre uma multidão de equívocos. Divaldo conta ainda que essa entidade continuou aparecendo para ele, menos hostil, quase afável, e já participava das reuniões doutrinárias e mediúnicas, e de vez em quando trazia outros companheiros que tinham o mesmo problema, para receberem ajuda. Então, meus irmãos, só o amor transcende as nossas dificuldades. Somente se nós oferecemos a face amorosa, apesar de tudo, é que nós começamos a curar as nossas mazelas. Então, que oremos e vigiemos para não cairmos em tentação de cultivarmos esses sentimentos inferiores. Que os ensinamentos de Jesus façam eco em nossos corações e que saibamos que o mal não dura para sempre. Como nos dizem ainda os Espíritos no Evangelho, nesse item, que diz: a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então, mais uma vez, só o amor transforma. Obrigada pela atenção, desculpe eu estender o horário. Obrigada.